Você é afetado ou afetada pelas suas emoções? Será que você tem uma resistência? Será que você não tem resistência, ou seja, vulnerabilidade ou invulnerabilidade emocional? Quais as melhores maneiras de se lidar com isso e ser emocionalmente mais invulnerável, mais resistente? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre emoções, vulnerabilidades, invulnerabilidades, esses jogos emocionais que eu gosto muito de trabalhar aqui com vocês. Sou Matheus Morari, psicólogo e hipnoterapeuta, utilizo a terapia sistêmica e a hipnose para transformar a vida de pessoas, ajudando elas a desenvolverem as suas potencialidades. Também sou treinador de habilidades socioemocionais. Essas são as principais formações, né? Porque se for falar todas as formações é muito tempo de apresentação. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vulnerabilidade e invulnerabilidade emocional, tá? Deixa eu, para quem aqui está ao vivo, né? Tem que mandar live para alguns lugares aqui. Beleza. Vou sair da tela, mas já volto. Voltei. Voltei, então vamos falar sobre esse tema. Eu já falei sobre coisas aqui similares, como ignorância emocional, desenvolvendo a proficiência emocional em relacionamentos. Tem todas essas lives já salvas. Algumas já estão disponíveis lá no canal, tá? Não são todas que ficaram salvas aqui no Instagram. Mas se você quiser ter acesso sobre essas informações, basta mandar uma mensagem, entrar em contato, caso você não achou, que eu te encaminhe esses conteúdos, porque é muito importante a gente trabalhar essas emoções. Porque, gente, é o seguinte, ser humano é um ser emocional, tá? Não somos racionais. O que nos diferencia do animal, uma das coisas, né, estão várias, né, mas uma das coisas é a capacidade de gerenciar essas emoções. Não sermos obrigados a sermos reativos e responder às emoções que nós sentimos. E de pensar e questionar todas essas emoções, atribuir significado a elas. Lembrando que emoção é um padrão mais mecânico, mais neurofisiológico, né? Tem uma parte mais biológica, mecânica. E sentimentos é uma parte mais do significado, mais subjetiva, tá? Ligado mais com outros caminhos neurológicos. Vou mandar logo aqui uma definição aqui para vocês da vulnerabilidade e da invulnerabilidade emocional. Presta atenção aqui, sem enrolações, já trazendo conteúdo fresco aqui para vocês. Vulnerabilidade emocional refere-se à capacidade de uma pessoa de ser afetada emocionalmente por eventos, situações ou relacionamentos, ou seja, a capacidade de você se afetar, reagir e tudo mais, né? Quanto que isso te impacta. Isso envolve uma disposição para experimentar uma ampla gama de emoções, desde as mais intensas até as mais sutis. As pessoas que são emocionalmente vulneráveis, muitas vezes se abrem para outras pessoas, expressam seus sentimentos e se conectam emocionalmente com outras pessoas que os rodeiam. Então ela tem uma conexão muito fácil e se afeta muito fácil. No entanto, essa abertura emocional pode torná-la suscetível a mágoas, decepções e estresses emocionais. Então, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais fácil de bater, vamos dizer assim, né, emocionalmente. No ponto de vista neurocientífico, a vulnerabilidade emocional está relacionada à regulação emocional, que eu já falei aqui. Envolve áreas do cérebro, como a parte do córtex pré-frontal e o sistema límbico. Indivíduos com uma capacidade de regulação emocional menos eficaz podem ser mais propensos a uma vulnerabilidade emocional, obviamente, já que podem ter dificuldade em controlar e modular suas reações emocionais diante de situações externas e estressoras. E isso pode acabar deixando ele também mais suscetível a desenvolver algum transtorno neuropsiquiátrico. Agora, a invulnerabilidade emocional. Por outro lado, a invulnerabilidade emocional refere-se à capacidade de uma pessoa lidar com situações estressantes, desafiadoras ou emocionalmente intensas, sem ser excessivamente afetado por isso. Porque não ser afetado é impossível.
Isso não significa que a pessoa seja incapaz de sentir emoções. Em vez disso, ela tem uma capacidade maior de regular suas emoções e respostas, né, responder de maneiras adaptativas aos desafios que a vida apresenta. Você é esse grupo ou você está lá no grupo dos invulneráveis? Seja sincero com você mesmo. Digita aqui nos comentários. Neurocientificamente, a invulnerabilidade emocional está associada a uma regulação emocional eficaz e uma atividade cerebral equilibrada na região do córtex pré-frontal, que está envolvido com o controle executivo na tomada de decisões, e o sistema límbico, que desempenha um papel fundamental na geração da regulação emocional. A área do cérebro é a mesma. Agora, uma está mais bombada, mais treinada, mais forte, mais resistente, a outra está mais... uma está com gordura, outra está mais com mais músculo, né? Vamos dizer assim. É importante ressaltar que a invulnerabilidade emocional não significa a pessoa ser insensível ou frio emocionalmente. Pessoas emocionalmente ou invulnerável podem ainda experimentar uma ampla gama de emoções, mas são capazes de lidar com elas de uma maneira que não se sobrecarreguem ou as impeça de funcionar afetivamente e de uma maneira eficaz em suas vidas diárias. Então, em resumo, tanto vulnerabilidade quanto invulnerabilidade são traços que influenciam na maneira como as pessoas lidam com suas emoções e respondem aos desafios emocionais da vida. Ambas têm base neurobiológica e podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo experiências de vida, genética e estratégias de enfrentamento desenvolvidas a um longo prazo. Então a gente está percebendo, resumo, pessoa invulnerável, pessoa que aguenta mais resiliente, podemos chamar assim, pessoa que aguenta mais um arroxo emocional, vamos dizer assim, e a pessoa mais vulnerável é a pessoa, sabe aquela pessoa que a gente fica preocupado, não fala para fulano ainda não. Aquela pessoa que não aguenta as pancadas, ou altera-se muito quando recebe essas pancadas, tá? Então a gente tem que entender que essas emoções, gente, existem técnicas e manejos para lidar, não é para controlar, não existe controle emocional. Não existe. Você é uma pessoa, não existe colocar as emoções numa gaiolinha. A gente gerencia as nossas respostas emocionais. Nós não deixamos de sentir nada, mas controlamos como nós vamos reagir. Esse é o pulo do gato. Não é fácil. Eu explico isso e passo algumas técnicas no meu curso de inteligência emocional. É bem teórico no que precisa ser e prático no que você precisa, na forma que você precisa aplicar na sua vida para começar a ter melhorias e mudanças no cuidado e no manejo das suas emoções, tá? Então você já se questionou como que você tem cuidado das suas emoções? Que fortalecimento emocional você faz? A gente vai para a academia, beleza. E das emoções? Como cuida dessa saúde nesse aspecto? Tá? E vamos dar alguns traços aqui de pessoas assim que emocionalmente podem estar mais vulneráveis. Sabe, vê se você tem esses traços aqui. Ou se conhece alguém. Se conhece alguém, curte e encaminha para essa pessoa. Se você curte e comenta aqui. Eu sou. É difícil admitir uma vulnerabilidade, mas sem admitir a vulnerabilidade, a gente não consegue resolvê-la, tá? Mas calma que tem uma surpresa final aqui que eu vou trazer para vocês sobre essa vulnerabilidade. Então vamos lá. Leva as coisas para o lado pessoal. Qualquer brincadeira, qualquer coisa, já acha que está falando dela, se é afetada, leva para o lado pessoal e tem dificuldade de receber críticas, porque leva a crítica para o lado pessoal. Então é uma pessoa que você tem que andar em ovos para pisar com ela, porque se altera facilmente, tá? Conhece alguém assim? Tem essa característica? Outra coisa, né? São pessoas guiadas pelas suas emoções, pelas suas vontades. Toda emoção está acompanhada com uma vontade. Então a pessoa guia. Não estou com vontade de ir para a academia. Não estou com vontade de fazer isso. Então ela é guiada muito pelas suas vontades. Se eu estou bem, se eu estou disposto, se eu estou alegre, ok. Se não estou, se estou triste.
eu não faço. Então, é uma pessoa que tem um raciocínio emocional, tá? Que com base no que ela sente, ela toma decisões, desde as mais simples ou das mais complexas. E a gente, sendo adulto, com a maturidade emocional, sabemos que nem tudo a gente faz porque a gente quer ou porque a gente gosta. Às vezes, independente de como nós estamos, o que tem que ser feito, tem que ser feito. É ou não é verdade? Só que se eu tenho uma estrutura, lembre que pode ser por experiências de vida, genética, experiência de vida, genética, ou falta de ferramentas, essa vulnerabilidade pode aparecer. Outro traço são dificuldade de defender suas opiniões. Pessoas vulneráveis emocionalmente andam só com a sua patota. Andam com as pessoas que não a questionam, que não as criticam, que pensam igual a ela, que gostam das mesmas coisas que elas, que não colocam ponto de vista, que não pressiona. Só que também fica meio de uma superficialidade. Ou seja, porque confrontos com ideias diferentes, com nãos, com respostas diferentes, são muito ameaçadoras. Ela tem dificuldade para lidar. Então, se você anda com pessoas somente igual a você, não debate, não traz ponto de vista diferente, não se relaciona com pessoas com ponto de vista diferente em qualquer aspecto, isso pode ser um reflexo de você ser emocionalmente vulnerável, ou isso pode te deixar emocionalmente vulnerável. Estranho, né? Mas é interessante saber isso. A gente precisa nos relacionar com pessoas discordantes de uma maneira saudável, sem conflitos, sem embates, para levar, ou seja, eu não levo para o pessoal, olha essa habilidade, não levo para o pessoal, não sou guiado pelas minhas emoções para perder a razão e estribeiras num debate, uma conversa, e consigo apontar pontos de vista diferentes e me relacionar com pessoas diferentes, tá? Isso são características de uma pessoa que emocionalmente está mais invulnerável, que são os opostos disso, né? Consigo ficar claro? Consigo ficar claro? Outro característica, está esquecendo aqui, invulnerabilidade emocional. Quer dizer, vulnerável, uma pessoa mais suscetível, mais fragilizada, vamos usar assim. Querer fugir de fatores estressantes. Tem uma dificuldade, tem uma conversa difícil com seu filho, uma conversa difícil com seu parceiro, uma conversa difícil com seu irmão, a pessoa tem a tendência de se esquivar, fugir, não enfrentar. Essa dificuldade pode ser uma pessoa que tem as emoções pouco treinadas, dificuldade de reconhecer e gerenciar essas emoções, acabando ficando vulnerável a essas emoções, tá? Ai. Então é isso. Esses são os traços de pessoas emocionalmente vulneráveis. Você está se identificando com o quê? A gente tem que entender, deixa eu já trazer essa cereja do bolo aqui para você. Nenhum ser humano, ele é 100% invulnerável. Todos nós temos nossos gatilhos, nossas fraquezas, todos nós temos, tá? Nós temos que ter essa clareza. Então não fique pensando que, meu Deus do céu, eu estou assim, Mateus, eu sou muito invulnerável, realmente eu sou frágil, me abro para todo mundo, fico nessa superfície, vivo na minha bolha, eu sou guiado pelas minhas emoções, acabo levando para o lado pessoal, sou inconstante, tenho dificuldade disso. E agora o que eu faço? Você assim, não, tem como mudar isso, tem como resolver, independente de seja um fator genético, independente de seja um fator ligado com as suas experiências ou com o seu ambiente, tem como mudar, tem como resolver, se você quiser, e se você quiser ir atrás, né, de encontrar e aplicar essas ferramentas. Não adianta saber, tem que aplicar essas ferramentas. Tem diversas. Quanto mais específico eu entender quais são os seus gatilhos, melhor. Então, todos nós temos uma certa vulnerabilidade. E não é todo mal ser vulnerável. A pessoa invulnerável, geralmente, ela é mais sozinha. Geralmente ela carrega mais peso às vezes do que deveria. Às vezes ela não tem algum lugar para se deitar, para parar. Porque ela dá conta, porque ela aguenta. A pessoa vulnerável, ela tem mais colo, ela tem mais pessoas em volta dela.
tem mais afetos, mas ela pode também se sentir mais incapaz. Então todos os lados vão ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Isso é, claro, uma lei natural da vida. Mas nosso padrão base deve ser construir um fortalecimento dessas emoções. Sermos um pouquinho mais invulneráveis. Porque a vida dá pancada demais, né? Quem gosta e é fã da franquia do Rock Balboa, né? Tem a famosa frase lá que não é o quanto forte você bate, é o quanto que você aguenta pancada na luta e mesmo assim continuar lutando. Isso é luta, isso é boxe, né? Então a gente tem que criar esse calejamento. A gente trabalha isso muito na luta, né? Esse calejamento do movimento, essa masterização do movimento. E isso que a gente vai começar a falar agora, tá? Como que a gente pode construir essa força emocional? Primeiramente, você tem que ser honesto com você mesmo. Reconheça os seus limites, reconheça os seus gatilhos, reconheça o que está bom, reconheça o que não está bom, reconheça que precisa de ajuda, reconheça o que tem que melhorar. Seja honesto, não fique contando todo mundo não, né? Muitas pessoas já estão mentindo para você, não seja você uma delas, tá? Então, para que você vai se auto-enganar? Tem pessoas que conseguem e insistem nesse mecanismo. Seja honesto com você. Quais são suas questões, o que você está passando, tá? Isso é importante. Pare de sentir pena. Pare de se lamentar. Pare de reclamar. Se você fica sentindo pena, fica reclamando de você mesmo, olhando só o copo vazio, o leite derramado, chorar pelo leite derramado, você tem que ir atrás, você tem que se movimentar. Não quer dizer que você não tenha que respeitar a sua dor, chorar. Sim, você vai chorar, respeitar a sua dor, se dar um tempo. Mas não adianta ficar somente se lamentando. Isso é uma forma de você estar enfraquecido, emocionalmente vulnerável. Então, pare de lamentar. Só ficar nessa lamúria, esperando que alguém venha fazer alguma coisa. Deixe de lado coisas e incômodos pequenos. Por exemplo, para que eu vou ficar me irritando e caçando tretas, complicações no meu casamento? Porque uma pasta de dente está aberta, por causa de uma tampa de vaso, de uma toalha. Às vezes, por essas coisinhas poucas, muitas feridas são abertas. E eu falo como terapeuta de casal que se essas coisinhas poucas estão sendo motivo de grandes brigas, é porque vocês não estão brigando por aquilo ali. Tem algo que está sendo escondido e não está dando devido atenção e cuidado e está aumentando. Então o ideal não seria em algum momento ver o que compensa? O que compensa? O ideal, fulano deixou a pasta de dente aberta, mas ele também faz isso, ele cuida da casa de outro jeito. Você tem que ter esse contato com o que você está pensando, porque sua reação nunca é necessariamente com o que o outro fez, mas com aquilo que você está entendendo que o outro fez. Você olha para a pasta de dente e fala, ele está cansado, né? Acordou de madrugada, vou fechar aqui para ele. Olha um significado que pode te deixar tranquilo. Mas se você olha e fala, nossa, que falta de zelo e de cuidado, tá achando que sou empregada? Falta de zelo e cuidado? Aí eu compenso, não, mas ele cuida. Ele cuida e zela de outras maneiras, de outras formas naquela outra situação. Você está compensando. Então pare de também ficar causando altas reações por coisas poucas, tá? Aceite também as mudanças, se abra para as mudanças, porque vai ser necessário essas mudanças. E muitas vezes as pessoas não querem mudar, mesmo sendo ruim, acaba ali, mesmo com dificuldades, ficam acostumadas ali e não querem mudar. Aceite as mudanças. Eu já fiz uma live até falando sobre a dificuldade de mudança, como você se abrir e essa luta interna sobre a mudança, tá? Ok, essas são algumas formas de você se fortalecer emocionalmente, mas eu vou passar mais algumas outras aqui.
Porque é o seguinte, fortalecimento. Quando eu falo essa palavra, fortalecer suas emoções, o que vem na sua mente? Pensa um pouco aí. Se eu falar, olha, para você fortalecer os músculos do seu braço, o que vai passar pela sua mente? Você vai fortalecer o músculo do seu braço ficando parado? Ficando sentado? Para fortalecer eu tenho que ter movimento. Para ter movimento, eu tenho que expor o meu músculo a uma carga, a um estresse. Essa carga pode ser chamada de estressor. Porque eu vou estressar o meu músculo. Eu vou ficar fazendo ele se movimentar, vou estressar, causar microlesões. Essas lesões vão se recompor, deixando o músculo mais fortalecido, e assim é o ciclo. As emoções não são diferentes. A gente tem que se expor a estressores, porque veja só, a pessoa vulnerável emocionalmente, ela foge de estressores, ela foge de conflitos. Eu não tenho que provocar, mas também não preciso fugir. Então tem que ter algumas exposições graduais a momentos que me promovem algum desafio, que me tiram um pouco da zona de conforto, encontrar técnicas de como ter uma comunicação mais assertiva. Tem que ter esse movimento também. As emoções não vão se aprimorar, não vão ficar melhores, mais desenvolvidas, mais maduras do nada, só porque você está ficando com o cabelo branco. Você pode começar a se importar menos com algumas coisas, ficar mais paciente ou mais impaciente, mas é muito entregar ao acaso a sua melhora. E esse não é seu objetivo. Você tem que ser e quer ser o protagonista de tudo isso. Então não se entregue ao acaso. Treine e pratique essas exposições para fortalecer e ficar mais invulnerável a essas suas emoções. Tá? Aqui não vai ter como adentrar a todas as técnicas possíveis para tornar você mais forte emocionalmente. Mas alguma coisa a gente pode ver, tá? Uma das coisas é acumular emoções positivas. Como assim? Gratifique, olhe o lado bom da vida. Eu já falei sobre a gratidão aqui. Agradeça todo dia por no mínimo 3 coisas. Olhe sinceramente, seja honesto com você e olhe as suas habilidades, as suas virtudes, o que você faz de bom, os feitos que você consegue fazer, as pessoas que você consegue ajudar, as coisas que você conseguiu resolver, os problemas que apareceram e você conseguiu solucionar, o máximo de você que você está dando. Olhe para as coisas positivas, tá? Se autoelogie, se autossugestione para uma prosperidade, para uma boa realização de uma tarefa. Olhe para essas coisas positivas. Isso faz uma diferença enorme. Estamos falando aqui sobre um fortalecimento emocional, porque o jogo é aqui vulnerabilidade e invulnerabilidade emocional. Então acumule essas emoções positivas. Outra forma de acumular essas emoções positivas é uma técnica chamada meio que a gente pode chamar de fotografia mental. Todo momento da nossa vida, em algum momento, vão ter aqueles ápices de alegria. Quando nasce o seu filho, quando você se casa, quando passa numa faculdade, ou coisas do dia a dia. Está assistindo um filme lá com a família, olha, pessoal, o filme está e fala, nossa, não teria outro lugar que eu queria estar. Sabe aquela sensação, pô, estou feliz aqui, é aqui que eu quero estar? Coisa simples, um sorriso do seu filho, tá? Um mimo, um abraço, um beijo de chegada da sua esposa, algo simples. Quando tiver esses eventos, converse com você e fala, cara, eu quero me lembrar disso aqui para sempre. Olha esse momento, sinta o cheiro desse momento, olhe os detalhes das cores. Fala, eu quero lembrar desse momento para sempre. Estou muito feliz. Você pode até criar uma âncora, tá? Mexer no seu ombro, ou dar a mão, colocar a mão na sua testa, ou passar a mão na barba. Eu estou muito feliz. Quero lembrar desse momento pro resto da minha vida. Esse é um momento ímpar, esse é um momento muito especial. De coisas simples a mais complexas. Fazer esse portfólio, esse álbum de fotos mentais emocional, quando você está num momento de bad, de crise, e consegue trazer ele de volta, você dá um
ânimo, você dá um gás, você dá uma luz, você dá um revigoramento, você traz luz para as trevas. Então também é uma forma de cultivar emoções positivas para esse fortalecimento emocional. Cuidado com a mente através do corpo. Você fazer atividade física te ajuda de uma maneira incrível a lidar com isso. Porque na atividade física, além de liberar todos os hormônios, a movimentação, tá? Você desenvolve seus centros de capacidade, você está sempre progredindo carga, você está sempre percorrendo desafios maiores, então você vai aumentando o seu senso de capacidade, disposições a estresses e fora toda a química que acontece também no seu corpo, porque emoção também é química, então tudo isso fica mais alinhado, mais benéfico, tá? Uma atividade física de cuidar para a mente e para o corpo, na minha concepção, que é difícil e uma das melhores, é o jiu-jitsu. Lógico, eu sou suspeito a falar, faixa marrom, mas o jiu-jitsu ajuda você a ser mais invulnerável, a ser resiliente, a se superar, a lidar com pressão, com estresse, com arroxo mental, físico, de todas as maneiras. Te desenvolve emocionalmente, socialmente, na sua autoestima, na sua visão pessoal, técnica. Nossa, não tem uma área da vida que o jiu-jitsu não desenvolve. Só que as pessoas quando treinam jiu-jitsu ficam mais bonitas, ficam com autoestima melhor, ficam mais confiantes, ficam mais prósperas. Se você não faz jiu-jitsu, você está perdendo. Deve começar a fazer, tá? Ajuda muito. E construir uma maestria. O que é a construção dessa maestria? É se empenhar em fazer as coisas com vontade, encontrar aquilo que você gosta e faz bem e masterizar isso. Faça uma lista. Você tem clareza das coisas que você gosta? Você tem clareza das coisas que você faz bem? Você tem clareza das coisas que você faz e que você te agrada? Que sabe aquelas coisas que você faz? Nossa, como eu gosto de fazer isso? Você tem clareza? Bote uma lista, faça aí uma lista das coisas que você faz bem, que você gosta de fazer, que faz você sentir tranquila, relaxada, capaz, disposta. E comece a colocar essas coisas na sua semana. Se não for no dia a dia, pelo menos uma vez por semana, tá? E costume fazer as coisas, principalmente esses momentos, no aqui e agora, com atenção presente no aqui e agora. É o poder do agora. Para justamente fortalecer essas fotos mentais e deixar esses registros positivos mais fortes. Então, eu estar aqui no aqui e agora, tá? Nessa toda a essência, a gente pode falar que um dos caminhos, se for trazer essas conexões, ser autêntico é uma das melhores formas, então, resumindo isso aqui, de você começar a ser mais invulnerável. Seja você. Quanto mais você foge do seu eu, de construir o seu eu, e vai permitindo que os outros vão te construindo, que os outros vão te subjugando, que os outros vão te criticando, e mais você vai também se autoflagelando, se denegrindo, se fragilizando, pior você fica. Seja autêntico. Construa. A identidade não é um lugar, uma coisa que você vai achar, uma coisa que você vai construindo. Tá? Construa esse desenvolvimento das suas habilidades e essa visão positiva. Tudo isso que está falando contribui para você ser mais honesto consigo mesmo, para você ser mais autêntico. Tá? E lembre que não tem a perfeição, não tem um caminho realmente certo, cada um vai construir ali o seu desenvolvimento pessoal. E não tem a perfeição do quiser fazer certinho, de ter os melhores resultados, de não ter recaída. Lógico que a gente vai querer o melhor, mas recaída também faz parte do processo, tá? Só que todos nós temos alguns aspectos emocionais que temos a tendência de sermos mais frágeis se na nossa vida se depararmos com uma situação assim. É difícil ser o machão, a mulherzona, o bruto, a bruta, para lidar com essas situações. Ligado com em algumas situações que te desencadeiam medo de morrer diante de uma doença, medo de perder alguém, um filho, alguma coisa assim, né? Nessas situações de medo de desemprego, medo de quando veio a pandemia, alguma coisa. Então, o medo, algumas situações que nos causam medo, não todos, né? Mas tem um impacto muito forte de dar um soco bem encaixado para nos deixarmos vulneráveis. Nos deixa vulneráveis. Lógico que uma pessoa que é mais vulnerável, dependendo de uma pancada forte dessa, aí caiu de vez, né? Você que seja mais invulnerável, mais resistente, você vai sentir, você pode até cambalear, mas você vai lidar melhor, obviamente. Mas
não existe muito machão em algumas situações dessa aqui não, tá? Medo está ligado a esses nossos pontos fracos do ser humano. Culpa, quando a gente se sente culpado por um erro que a gente cometeu, por alguma falha que nós tenhamos feito, por algum dano que nós causamos sem ter querido, né? Sem ter a intenção de causar. Fracasso, quando sentimos que cometemos um fracasso, fomos passados para trás, fracassamos, não fomos bons o suficiente. E quando passamos alguma situação de vergonha, de humilhação. Esses pontos é difícil ter uma pessoa que não vai se alterar. Muito difícil. Tá? São pontos fortes que pegam realmente no nosso ponto fraco. E também tem outras experiências de vida ligado a quando a gente passa por algum tipo de agressão. É difícil a gente se manter calmo quando a gente está sendo agredido de alguma forma que seja. A gente vai ter alterações emocionais, tanto de fugir, de aceitar aquela agressão ou de atacar aquele agressor. Tá? Então é difícil nos mantermos regulados em momentos de agressão. Quando a gente tem registro ou passa por situações na nossa vida de abandono, somos abandonados, trocados, quando nós somos rejeitados, quando nós sofremos algum desamparo, esperamos o amparo, o apoio de alguém e esse amparo, esse apoio não vem. Quanto mais cedo isso vai acontecendo na sua vida, lógico que mais vulnerável você vai ficando, porque são pancadas fortes, né? Mas isso pode ocorrer em qualquer circunstância da vida. Eles são traços, são experiências emocionais, coisas que podem ocorrer que realmente batem e doem em qualquer ser humano. Dependente de quão forte você seja, vai sentir, vai doer. Uma culpa, um medo, um fracasso, uma vergonha, uma humilhação, uma agressão, um abandono, uma rejeição, um desamparo. Isso vai doer, vai marcar, você vai sentir. Como você vai sentir, como você vai reagir pode ser diferente, mas falar que não vai sentir não é mentira. Então, todo aspecto, de alguma forma, o ser humano é vulnerável. Tá? Isso que a gente tem que entender. E outra forma, que eu vou te passar aqui bem simples, alguns podem considerar chata, mas é bem simples. Se a camisa fica abrindo aqui, gente, fica quietinho aqui, camisa. Fica mostrando minhas partes. Uma técnica simples, alguns consideram chata, mas tem bastante estudo validando ela, é usar a escrita mesmo, ter um diário, tem alguns diários aí até com caderno, mas como que funcionaria isso? Você pode a cada... uma vez por semana, você vai escrever sobre a experiência mais desafiadora que você já passou na sua vida. Ou por experiência de uma vez por semana. Você pega lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, pega um dia da semana e tira para você escrever sobre uma experiência desafiadora, de estresse, de pancada, alguma dessas aqui, por exemplo, né? Que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia. Escreve durante 15 minutos. O que eu escrevo? O que aconteceu? O que eu estava passando? O que passou pela minha cabeça? Como eu me senti? O que me deu vontade de fazer? Se eu estava preparado para aquilo? Se eu não estava? Qual a escala de 0 a 10? O quanto que isso me impactou? O quanto que foi difícil lidar? O que você sente sobre a pessoa envolvida com aquilo? Escrever, certo? Ou diariamente também, você fazer uma análise de consciência e escrever os seus estados emocionais. Hoje aconteceu tal situação, teve tal situação, veio tal coisa, veio tal pensamento na minha cabeça que fez eu me sentir assim, assim, assado, e que eu acabei me comportando assim. Não concordo com isso, deveria ter me comportado de outra maneira, olhando agora, deveria me comportar assim. Uma resposta alternativa para o meu comportamento seria fazer assim, 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 assado. Vocês estão conseguindo entender? Escrever ajuda a você tanto a se expor a esses estressores, e porque você está mexendo talvez em alguma coisa desconfortável de novo, você está olhando para você e sendo honesto e fazendo esse registro, você vai tomando consciência, você vai conseguindo olhar melhor, analisando o que você está fazendo, como se fosse realmente virando um terapeuta de si, porque na hora que você escreve sobre você, é como se depois, quando você vai ler, você é o terapeuta e a escrita ali é o paciente. Seria o mesmo mecanismo de escutar alguém pedindo um conselho. A gente é muito bom para dar conselho para os outros e não fazer os conselhos que a gente dá para os outros, né?
Isso acontece, não acontece? Você concorda comigo? Então, o diário seria mais ou menos esse esquema. Esse diário seria o outro que você ia estar dando conselho. Você ia estar conseguindo se analisar. E é interessante guardar, eu não gosto muito de queimar, não, acompanhar e guardar esses diários para você acompanhar o seu processo, tá? Você pode escolher algum diário que seja totalmente branco assim, porque dá para você talvez desenhar alguma coisa. Tem alguns que já vem com a fivelinha certa, assim, com um cadeado, alguma coisa assim para você manter o sigilo, o seu segredo, se você quiser. Mas a escrita ajuda você a construir força muscular também e ser mais invulnerável emocionalmente. Sabendo que não tem perfeição, você não é o bichão da goiaba, e mais cedo ou mais tarde você vai levar uma pancada que vai te derrubar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas esse é o jogo da vulnerabilidade emocional. Tenha clareza, tá, gente? Eu preciso que você tenha clareza em qual grupo você está. Quão vulnerável você está, quão invulnerável você quer se tornar. Tá bom? E repito, não é ser frio, não é não sentir nada. Porque tem muita gente que é fria, que mostra que não sente, por vários mecanismos, mas ele sente. E muitas vezes somatiza depois. Embora não verbalize, se não verbalizo eu vou somatizar. Aquilo que eu não falo, o corpo transforma em doença. Deixa eu ver se eu lembro da frase. Se a boca cala, o corpo fala. Se a boca fala, o corpo sara. É isso, se eu não me engano a frase. Por isso tem que cuidar do corpo junto. Quando a gente cuida da mente, não são separados. Corpo e mente a gente separa às vezes só para um viés didático, mas na prática não tem nenhuma separação. Uma coisa está afetando a outra. Então se você começa a cuidar do seu corpo, você começa a cuidar da sua mente. Se você começa a cuidar da sua mente, você começa a cuidar do seu corpo. Mas começar a cuidar do corpo é mais fácil do que começar a cuidar da mente, porque é mais prático, tá? Me deu um branco no que eu ia falar, gente. O que eu ia falar? Ah, tá. Da pessoa ser fria. Então, às vezes ela está sendo fria, não está demonstrando sentimentos, mas o corpo dela está somatizando. De alguma outra forma ela vai demonstrar isso. O corpo dela vai pagar esse preço. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de deixar aqui ao vivo ou nos comentários? Lembrando que a gente está falando sobre vulnerabilidade e invulnerabilidade emocional. Então, ficou claro que é o seguinte. Nós temos que construir uma invulnerabilidade emocional, sabendo que a gente só está usando isso como termo, porque na prática não tem como nós, seres humanos, sermos totalmente invulneráveis. De certo modo, temos nossos gatilhos, nossos pontos fracos e seremos vulneráveis. Sempre essas grandes terrores do ser humano, né? Medo, culpa, fracasso, vergonha, agressão, abandono, rejeição, desamparo. Tá? Isso são as pancadas mais fortes que a gente pode ter na vida, certo? Porque tudo isso aqui vai envolvendo percas também, né? Vai envolvendo percas. Perdas ou percas. Perdas ou percas, não sei. Quem vai me corrigir aí? Mas enfim. Então espero que tenha feito sentido para você e que você possa tentar que, opa, será que eu estou sendo invulnerável? Ou será que eu estou sendo vulnerável demais? Porque, gente, a vida está batendo, a gente tem que aprender, no mínimo, a aguentar as pancadas. No mínimo, aguentar as pancadas. E, às vezes, bater de volta. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que só apanha. Apanha, 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 apanha. E, às vezes, pede ajuda para os outros, não se conecta e apanha e só vai... Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de ficar em pé? Sabe? Então, não é bom ficar nesse estado. Ter o seu modo operante nesse estado não vai te fazer bem. Vai prejudicar suas relações, vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar você como um todo. E no final pode até te colocar no caminho mais profundo, mais no fundo do poço. Tá? Então, se olhem com carinho, se cuidem com carinho. Desenvolva e fortaleça as suas emoções. Tá? Essa técnica da escrita já é um primeiro grande passo, muito eficaz, apesar de ser simples. Mas nada melhor do que ser acompanhado por um profissional que vai entender suas necessidades, suas marcas e todo esse caminho de fortalecimento, tá? Emocional e pessoal e assim por diante. Fico à disposição para receber o contato de vocês
para tirar mais alguma dúvida, para passar mais alguma informação. Muito obrigado por você que ficou até aqui nessa live e que está assistindo a gravação agora. Tá? Muito obrigado. Faz o protocolo natural que você já sabe, que é curtir, comentar e compartilhar. Por favor, ajude-me na produção do conteúdo e esse conteúdo alcançar mais pessoas. Esse é o padrão básico, uma reciprocidade básica, né? Colabora por gentileza, estou contando com isso. E semana que vem, para quem me acompanha aqui no ao vivo, a gente vai ter mais um encontro. Então a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até mais.